E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença entre fenômenos químicos e fenômenos físicos, beleza? E vamos ver também alguns indícios que propõem que aquilo seja um fenômeno químico e não um fenômeno físico, ou seja, uma reação química. Vamos lá? Como você viu um pouquinho no nosso vídeo sobre a diferença entre matéria e energia, se você não viu, vale a pena dar uma olhada, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas basicamente, existem dois tipos de fenômenos ou de transformações. São elas as transformações físicas e as transformações químicas. Mas qual a diferença entre elas? Se liga. Numa transformação química, você tem uma alteração na composição da substância. Os átomos que compõem aquela substância se reorganizam e se transformam numa outra substância. Se isso acontecer, isso é um exemplo de reação ou de fenômeno químico. Se aquela transformação acontecer, se antes para depois do fenômeno você não tiver uma alteração na composição da substância, as substâncias que formavam aquele material antes e depois da transformação ocorrer, se elas forem as mesmas, você está diante de um fenômeno ou de uma transformação física, sem alteração de substâncias. Exemplos de transformações químicas: a combustão, que é o jeito chique de falar a queima de alguma coisa, o apodrecimento de um fruto, de um alimento de maneira geral, a formação da ferrugem ou o processo digestivo. Desculpa aí, gente. Errou! Ou o processo digestivo, que é cheio dos fenômenos químicos, tá certo? Alterações ou transformações físicas podem ser dadas como exemplos para o processo de fusão, a passagem do sólido para o líquido, a trituração, a fervura ou o corte de um material. Em todas essas transformações você tem uma mudança de antes para depois do ocorrido, mas em nenhum momento a substância deixa de ser o que ela era. Por exemplo, o sorvete ele é uma mistura, tudo bem? Tem um monte de coisa ali. Seja antes, seja depois que ele derreteu, a gente diz no popular, tudo que estava ali continua ali, tudo bem? Na trituração, o papel, que é formado basicamente de celulose, continua sendo formado disso, mesmo depois de triturado, não altera a composição. Assim é quando você ferve água, por exemplo, ou quando você corta alguma coisa, que não é muito diferente de trituração, né? Eu vou pensar em exemplos melhores nas próximas aulas. Aham, sei. Na combustão, no apodrecimento de um fruto, na formação de ferrugem ou na digestão, você tem a transformação de substâncias em outras. Você tem a mudança de posição e de ligações químicas entre os átomos que formavam a substância, antes da transformação e depois que ela aconteceu. Pô, beleza, mas isso eu já sabia lá da outra aula. Mas como é que eu vou saber que vai ser uma transformação química e não uma transformação física? Às vezes não é tão óbvio. Como é que eu posso saber? Se liga. Alguns indícios de que está rolando um fenômeno químico, ou seja, uma reação química e não uma transformação física, são mudança de cor, liberação de gás, se formar algum tipo de sólido, de pozinho, mesmo que um sólido gelatinoso, se tiver uma alteração na temperatura ou alguma mudança em uma propriedade organoléptica. Essa é estranha, né? Propriedades organolépticas são aquelas que você percebe utilizando os seus sentidos. Se você for parar para pensar, for bem crítico, todas essas aqui são propriedades organolépticas, você as percebe utilizando os seus sentidos, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo mais específico que você vai perceber melhor o que eu quero dizer com propriedades organolépticas. Vamos dar uma olhada? Ah, lembrando, quando rola uma reação química, pode acontecer mais de um desses indícios, ou seja, é bom você ficar de olho, nem sempre vai acontecer só um deles, pode acontecer mais de um, beleza? É o que você vai ver no próximo exemplo, se liga. Mudança de cor e formação de sólido. Por exemplo, a reação entre o chamado nitrato de chumbo 2, o PbNO32, e o iodeto de potássio, Ki. Se liga, o nitrato de chumbo 2 é esse cara aqui, ele é um sólidozinho branco. O iodeto de potássio também é um sólido e ele também é branco. O que nos interessa é a solução deles, porque a reação entre eles se dá na forma das suas soluções aquosas. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar água em cada um deles e vou formar soluções incolores. A solução do nitrato de chumbo e do iodeto de potássio é incolor, beleza? E vou jogar um no outro, tanto faz qual eu adiciono em qual, beleza? E você vai ter uma reação química entre eles e você vai ter a formação deste lindo sólido amarelo. Então se liga. Você teve a formação de um sólido a partir de compostos solúveis. Eles estão como sólido aqui, mas uma vez adicionados em água, eles se solubilizam por completo. E você tem uma mudança de cor. No caso, você tem o surgimento da cor, né? Porque eles a princípio são incolores
e quando a reação acontece, fica amarelo, surge um sólido amarelo, beleza? Se liga então no próximo exemplo. A formação de um gás é um forte indício de uma reação química. Não quer dizer que toda vez que você veja a formação de um gás, é porque está rolando uma reação química. Lembre-se das mudanças de estado físico, onde um deles é a mudança, a passagem para o estado gasoso. Mas, por exemplo, a reação entre o chamado popularmente bicarbonato de sódio, que é esse rapaz aqui, ó, um sólidozinho branco, você conhece, e o vinagre, na verdade, para ser bem crítico, é a reação entre o bicarbonato de sódio e um componente do vinagre. O vinagre em si é uma mistura, tudo bem? A reação do bicarbonato de sódio acontece entre ele e um componente do vinagre chamado ácido acético, cuja fórmula é essa aqui. Se você não sabia, muito prazer, beleza? Quando você adiciona vinagre ao bicarbonato, ou bicarbonato ao vinagre, você vê a formação de bolhas no copinho, por exemplo, se você fizer. Essas bolhas são de CO2. Eu quero que você observe que o CO2 não existia antes, beleza? Ele não fazia parte dos componentes que estavam lá antes. É claro que se formaram outras coisas, mas eu quero chamar a atenção para essas bolhas. Essas bolhas são de dióxido de carbono, ou popularmente o gás carbônico, beleza? Mudança de temperatura é um indício também de reação química, de que está ocorrendo uma transformação de uma substância em outra. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você queima um combustível, como o etanol. A queima de um combustível, por exemplo, ela vai gerar uma variação de temperatura. Combustões, que é um nome genérico para queima que se dá pelos químicos, são processos que a gente chama de exotérmicos. Isso quer dizer que eles liberam energia, no caso, na forma de calor. Se você não lembra desse tipo de termo, exotérmico ou endotérmico, dá uma olhada no card aqui em cima, onde a gente fala um pouquinho sobre a entalpia e um pouquinho sobre a termoquímica. Vale a pena dar uma olhada, beleza? Mas, para mostrar essa equação para a gente, o que está acontecendo nessa foto, vamos dar uma olhada nessa equação. Essa aqui é a fórmula química do etanol, ou álcool etílico. Por ser uma combustão, é uma reação com oxigênio, com O2. Ela forma CO2 e água, e libera uma certa quantidade de energia. Essa energia é na forma de calor, beleza? Esse calor, uma vez formado, ele vai para as vizinhanças, ele vai para o ambiente, e, portanto, ocasiona uma mudança de temperatura, no caso, um aumento de temperatura. Beleza? Tudo bem até aqui? Para fechar, vamos falar de mudanças de propriedades organolépticas. Você observa esse tipo de fenômeno no seu dia a dia, por exemplo, quando você vê uma fruta apodrecendo, qualquer tipo de alimento apodrecendo, ou uma fruta amadurecendo. Você tem mudanças nas propriedades que você percebe com os seus sentidos, tudo bem? Você tem o mau cheiro de uma carne que apodreceu, de um alimento que venceu, tudo bem? Você tem a mudança no gosto, no sabor, no cheiro de uma fruta que está amadurecendo, beleza? Na cor dela, certo? Banana verde não tem a mesma cor que banana madura, que não tem a mesma cor que uma banana que está apodrecendo, percebe? Isso indica fortemente que estão ocorrendo reações químicas, transformações químicas nesses alimentos. De novo, tudo que a gente viu anteriormente, também você pode perceber, você percebe pelos seus sentidos. Eu só quis destacar aqui algo mais do dia a dia, mais corriqueiro pra gente, beleza? Galera, foi isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível. Grande abraço, valeu e até a próxima aula. Obrigado!